Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo eu nem pretendia gravar, gente, mas eu vou gravar só falando sobre as mudanças que vamos ter, né, na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, já a partir desse ano. Beleza? Vamos lembrar que no dia de ontem, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira pela manhã. No dia de ontem, quinta-feira, tivemos o Conselho Técnico na CBF, entre a CBF e os 20 clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. E mudanças foram feitas. Eu vou começar essa história desde o início, para os amigos entenderem algumas coisas aqui. Como é que o pessoal chama? Vou pela linha do começo da história. É uma forma diferente que eles chamam, mas vamos começar pelo começo, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Continuando esse vídeo, a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 tem início previsto, né? Digamos assim, para o dia 21 de março, beleza? Estamos em fevereiro, então próximo mês, dia 21 de março, é o início previsto. E o final da Série B do Campeonato Brasileiro está previsto para os dias 21 de novembro e 28 de novembro. Oi, Ítalo, mas tu tá falando duas datas? Por quê? Vamos lá. Antes de haver esse conselho técnico, lá na CBF, vários clubes, através do presidente do Vila Nova de Goiás, que revelou isso, começaram a se preocupar. Por quê? Eu falei alguns vídeos atrás aqui no canal que o Náutico e o São Bernardo, que eram clubes que não estavam nas ligas Libra ou Forte Futebol, hoje em dia Forte União, né? Não estavam em nenhuma dessas ligas, esses dois clubes, fecharam diretamente com a CBF os direitos de transmissão, beleza? E com isso, Náutico e São Bernardo terão 20 jogos, cada um, transmitidos pela Globo, seja através da TV aberta, Sport TV ou as plataformas, né? Náutico e São Bernardo são os únicos clubes que terão jogos transmitidos deles, lógico, como mandantes na Série B do Campeonato Brasileiro nos canais Globo, beleza? Vamos lá. As outras 18 equipes começaram a se preocupar porque o Náutico e o São Bernardo vão receber 13 milhões, aliás, 14 milhões e 900, 14 milhões dos quebrados, tá? Por esse contrato que os dois fizeram com o Grupo Globo, com a CBF barra Grupo Globo, né? E as outras 18 equipes que não terão partidas transmitidas como mandante, no caso, pelo Grupo Globo, que estão no atual contrato, presos, né? A Liga Forte União ou a Liga Libra. E se tratando da Série B, eles vão receber bem menos, beleza? E qual foi a notícia que eles receberam? Que a CBF não iria custear nada. Nem viagem dos clubes, passagens pagas no caso, nem exame antidoping, nem hotel pago para onde os clubes fossem jogar na Série B. A CBF não iria investir nada nas outras 18 equipes, somente em Náutico e São Bernardo. Foram os dois únicos que, volto a repetir, fecharam com a CBF de forma direta. Contrato, né, no caso. Mas, essa especulação rolou, mas aí veio o conselho técnico e aí ficou estabelecida a seguinte coisa. Primeira coisa, o presidente, o Samir Chaud, atual presidente da CBF, ele já havia falado isso desde o final do último ano, que seria implantado
o fair play financeiro no Brasil, e já a partir de 2026. E bom, promessa cumprida. A CBF estabeleceu a seguinte coisa: olha, eu vou custear tudo de vocês, de todos aí, todas as 20 equipes, sendo que com a condição de que vocês não vão poder atrasar salário. Se atrasar salário, que seja um mês, a gente já vai tirar o dinheiro para essa equipe que atrasou. Beleza? A equipe que atrasar salário, que não pagar em dia, qualquer uma das 20 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro a partir de 2026 terá o dinheiro que a CBF está investindo tirado. Beleza? Então você vai ter que se virar. Pagar passagem, se vire você. Dê seu jeito. Se atrasar salário, essa é a condição. Se não atrasar, a gente vai custear tudo. Então, basicamente, foi esse o acordo que a CBF fez com os clubes. O primeiro, né? O segundo, a CBF sugeriu uma fórmula diferente para a Série B do Campeonato Brasileiro. 17 equipes, vamos lembrar, gente, são 20 equipes disputantes. Para que uma nova fórmula seja implantada na Série B, ou na Série A, ou Série C, ou seja lá como for, Série D. A Série D até eu acho que é diferente, devido à quantidade de clubes, mas Série A, Série B e Série C precisa disso aqui que eu vou dizer: votação. E bom, a CBF sugeriu nesse conselho técnico que a Série B tivesse playoffs. Ao final das 38 rodadas, o terceiro colocado enfrentaria o sexto e o quarto colocado enfrentaria o quinto. 2 subiriam de forma direta, o primeiro e o segundo. Volto a repetir, o terceiro não subiria de forma direta, iria para playoffs contra o sexto na classificação geral, ao final das 38 rodadas. E o quarto, ao final das 38 rodadas, iria para os playoffs contra o quinto. Beleza? E bom, vamos lá para o resultado da votação. Sugerido isso, 17 das 20 equipes votaram a favor dessa fórmula. Beleza? E Náutico, Sport e Fortaleza foram contra essa nova fórmula. Bom, gente, o que aconteceu? Apesar de ser contra, as 3 equipes respeitaram os votos da maioria. Então, foi aprovada essa fórmula já para 2026. O que isso quer dizer? Vamos lá. Ao final das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, como já falei aí, o primeiro e o segundo, o campeão e o vice da Série B de 2026 vão subir de forma direta. O terceiro vai enfrentar o sexto e o quarto vai enfrentar o quinto. E, bom, os amigos puderam perceber, e vai ficar aquela pergunta: ô Ítalo, mas para essas equipes aí, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto não vão se tornar 40 jogos, não? Ou não vai ter mais jogos do que 38, não? Vai ter sim. Vamos lá. Antes de falar sobre mais jogos, deixa eu só citar um exemplo para os amigos, tá? Um exemplo aleatório, gente. Hiper aleatório, tá? Não estou dando indicativo de nada, é um exemplo aleatório de 2 equipes que vão disputar a Série B e que isso pode acontecer. O Náutico e o Criciúma, beleza? Vamos supor, eles se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vão se enfrentar, isso é garantido. Se enfrentam no segundo turno, já foram 2 confrontos. Não se enfrentariam mais, né? Mas, se o Náutico ficar na posição de terceiro até sexto e o Criciúma ficar na posição de terceiro até sexto, esses 2
voltam a se enfrentar ao final das 38 rodadas em playoffs, completando os jogos de ida e volta, mais 2 jogos entre essas duas equipes. Então, por exemplo, o Náutico e Criciúma, estou citando um exemplo aleatório, volto a repetir, podem se enfrentar no Campeonato Brasileiro da Série B até 4 vezes no mesmo ano. Isso pode acontecer, beleza? Para pelo menos 2 equipes da Série B, sejam lá quem for, isso vai acontecer. Bom, a mesma coisa, o quarto colocado contra o quinto, é a mesma coisa, gente. Após as 38 rodadas, vão se enfrentar em um jogo de ida e um jogo de volta. Beleza? Completando, sim, é o que parece mesmo. Para essas 4 equipes, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, não serão 38 jogos, e sim 40 jogos. Beleza? Quem se sair melhor desses playoffs serão as outras 2 equipes que subirão para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. Então pode ser que o terceiro e o quarto, vencendo seus jogos nesses playoffs, né, de ida e volta, se classifiquem para a Série A, ou pode ser que de repente o quinto e o sexto vão lá, derrotem o terceiro e o quarto e subam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora tem essa abertura, beleza? O que significa dizer o quê, gente? É uma espécie de G6 até os playoffs. É uma espécie de G6. Galera, os amigos podem estar se perguntando: ô Ítalo, mas e aí? Quem é que vai transmitir a Série B 2026? Já que tu já revelou aí que a Globo vai transmitir? A Globo ao todo, gente, vale dizer, vai transmitir, pelo que eu entendi aqui, 38 partidas, tá? Da Série B de 2026. Só com confrontos de Náutico e São Bernardo, tá? Porque vale dizer que são 20 jogos do São Bernardo e 20 jogos do Náutico. Claro, como mandante. Quando o Náutico ou São Bernardo for visitante, a Globo não poderá transmitir. E por quê, rapaz? Mas Ítalo, é uma coisa que não tá batendo aí. Como é que são 20 jogos, são 19 jogos para cada? A Globo vai transmitir com exclusividade Náutico e São Bernardo. Vamos lembrar. E São Bernardo e Náutico. É isso, gente. Basicamente, a Globo vai transmitir também a Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Bom, isso já está fechado na cabeça dos amigos. Vamos para os outros? Pelo que eu pesquisei, a Rede TV vai permanecer transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos, né? Em dias específicos, mas a Rede TV vai permanecer transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Bom, os canais Disney vão permanecer transmitindo a Série B 2026, mas não terão direito mais a transmitir todas as partidas. Porque vamos lembrar como é que estava o contrato em 2025? Os canais Disney, principalmente no Disney Plus, que é o aplicativo deles, que é o streaming, estavam transmitindo todas as partidas. E não mais isso vai acontecer. Justamente por causa disso, esses 2 confrontos, em turno e retorno, entre Náutico e São Bernardo, não passarão no Disney Plus, porque esses 2 confrontos, especificamente, são exclusivos do Grupo Globo. Beleza? Então, os canais Disney vão poder transmitir quase todas as partidas, não todas. O Kawaii, que é um aplicativo, né? Vai permanecer transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro. O canal Desimpedidos no YouTube vai permanecer transmitindo a Série B de 2026, como foi já em 2025. Não haverá mudança em relação a isso. Eu deixei, gente, essa última mudança, que essa aqui, na verdade, tá, gente, era bem prevista e lógica de acontecer. Não é bem mudança, né? É só uma confirmação. Vou até retirar a palavra mudança para colocar confirmação. Vamos lá. A Série B do Campeonato Brasileiro vai pegar de maneira direta, tá? Do dia 21 de março até o mês de novembro, tá? Não vai parar para a Copa do Mundo.
não haverá parada nenhuma da Série B do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. E o motivo é lógico. O motivo está na cara. Ninguém da Série B vai disponibilizar jogador para seleção nenhuma, gente. Então não teria motivo para parar, já que, em teoria, né, está se parando a Série A do Campeonato Brasileiro em função de que muitos jogadores serão cedidos para as seleções, beleza? Não é o caso da Série B. Então a Série B não vai parar durante a Copa do Mundo, será continuada ou irá continuar tendo rodadas normalmente, beleza? Então é isso, galera. Basicamente são as mudanças da Série B do Campeonato Brasileiro. Não creio que vá ter mais nenhuma, a não ser mais alguma ou outra equipe se desvinculando da Liga da Libra ou da Forte União para fechar com a Globo. Possa ser que aconteça isso daqui para a Série B? Possa ser que aconteça, gente, mas vamos aguardar, né? Nada definido sobre isso. Houve uma especulação? Houve. Que equipes estariam estudando o contrato para ver como poderia sair, né, da Forte União para fechar com o Grupo Globo, mas nada definido. Uma outra coisa, gente, que se ouve, acho que vale citar isso aqui, não tem muito a ver com a Série B em si, extensão, ao mesmo tempo que tem, né? Eu falei aí que o Náutico e o São Bernardo fecharam um contrato de 14 milhões nos quebrados com a Globo, com a CBF/Globo, né? Para que os jogos sejam transmitidos e tudo mais. Bom, o Fortaleza, vou dar uma checada com quem que fechou esse patrocínio aqui, tá? Para trazer para os amigos. O Fortaleza, gente, não relativo a direito de transmissão, a liga nenhuma, o Fortaleza fechou um contrato há um tempo atrás e devido a placas de publicidade, que terão muitas no Estádio Castelão, né, durante a Série B, o Fortaleza fechou, né, com agências e tudo mais, com empresas no caso, Fortaleza terá uma cota no geral, maior do que a de qualquer outro clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é só cota de televisão, é cota de televisão mais a situação de placas de publicidade, né, de empresas que o Fortaleza fechou. Então o Fortaleza é o clube que vai receber mais dinheiro na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, mais do que qualquer um outro, mais do que as outras 19 equipes, beleza? Lembrando, esse contrato já havia sido fechado há um tempo atrás, beleza? Então é isso. Bom, galera, todos os detalhes estão aí, Série B com mudanças, os amigos puderam perceber, e vamos que vamos, né? Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Amigos, eu voltei aqui, já havia fechado o vídeo, porque para não restar nenhuma dúvida, tá? Teve uma coisa que eu não tirei, né? Uma dúvida aí. Vamos lá. Oi, Ítalo, mas em se tratando dos playoffs, após as 38 rodadas da Série B, e aí se acabar empatado os dois jogos? Como é que vai fazer? E aí? Como será decidido? Vamos lembrar, gente. Antes de falar isso, eu vou lembrar outra coisa. O terceiro colocado na classificação após as 38 rodadas vai enfrentar o sexto, eu já passei tudo isso. Bom, no jogo de ida, o terceiro vai jogar contra o sexto fora de casa e vai jogar o segundo jogo em casa por obter a melhor campanha no campeonato inteiro. Então o terceiro pegará o sexto, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo dentro de casa. O quarto pegará o quinto da mesma maneira. Primeiro jogo na casa do quinto, segundo jogo na casa daquele que foi o quarto colocado nos playoffs, beleza? Se acabar empatado, como é que faz? Decisão por pênaltis. Se acabar empatado os dois jogos, será decidido nos pênaltis quem vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2027, beleza? Então, peço o like dos amigos, agora sim fui.